Aleluia. Amém? Glória a Deus, né? Que bom estarmos na casa do Pai, na presença do Senhor, nesse domingo especial, né? Onde nós estamos reunidos mesmo para celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora vamos mesmo ouvir a palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abra a palavra do Senhor em Lucas 15. Aleluia. Lucas 15. Nós vamos começar a partir do versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém, queridos? Amém? Aqui a gente vê a história de 2 filhos, né? Aqui Jesus estava contando as parábolas. Primeiramente, os fariseus estavam mesmo murmurando, criticando Jesus, falando que ele estava conversando, recebendo, comendo com pecadores. E aí Jesus foi mesmo falar com eles da parábola dos perdidos, né? Falando da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, do filho perdido, que muitas vezes a gente diz, né, o filho que se perdeu, que saiu da casa do pai, que foi para longe do pai. Mas hoje, estudando, o Senhor me disse também algo que muitas vezes, né, nós falando de filhos hoje, nós vamos falar desse filho, depois a gente vai falar do outro filho, logo em seguida, mas esse filho de início é o mais moço. E a palavra do Senhor diz que o quê? Que ele pediu a herança dele antes mesmo de o pai falecer, de ter o direito, né? Ele pediu e o pai concedeu para ele essa herança. E ele seduzido pelas coisas do mundo, a gente vê assim que esse filho estava na casa do pai, mas estava o quê? Insatisfeito, não é verdade? Ele estava insatisfeito com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que ele estava recebendo na casa do pai, naquilo que ele estava vivendo diante do pai. Ele estava o quê? Insatisfeito. Ele disse para o pai: eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ver o que tem lá fora, o que tem no mundo, eu quero viver minha vida, eu quero ter liberdade, né? Alguns acham que liberdade é isso, é sair, fazer as coisas, né? Estar longe da casa do pai, da proteção do pai, do cuidado do pai. E foi o que esse rapaz fez. E, né, o pai, ele poderia muito bem ter proibido, ter dito: não vou dar. Você vai ficar aqui, querendo ou não, você vai ficar aqui. Mas a gente vê que esse pai, ele tinha um conceito diferente, né? Ele dava liberdade. Ó, filho, se você quer, é assim que você quer? Né? Eu acredito até que ele deve ter aconselhado. Eu acredito que ele deve ter até falado, né, para o filho: olha, cuidado. No mínimo, ele deve ter dito, cuidado. Mas esse pai falou: já que você quer, então vá ter a tua experiência. Vá fazer aquilo que você acha que deve fazer.
E ele foi. E a palavra do Senhor diz que ele gastou tudo com o quê? Com festas, com bebidas, com isso, com aquilo, com uma série de coisas, né? Com noitadas, que nessa hora tem muitos amigos, porque ele estava com muito dinheiro, ele estava com a herança do pai, que não deve ser pouca. Então, ele gastou tudo o que tinha. E aí, quando acabou todo o dinheiro, ele o quê? A palavra do Senhor dizia, ele começou a passar necessidade. Aí ele sentiu falta. Puxa vida, eu tinha tudo na casa do pai, né? E como eu disse, às vezes a gente fala muito do filho pródigo, daquele que saiu, que fez, né? E o Senhor, eu comecei a falar, não terminei, e o Senhor me trouxe a respeito de que muitas vezes há filhos dentro da casa do pai, há filhos com esse sentimento de insatisfação, com esse sentimento de estar um pouco na casa do pai e um pouco fora, compactuando com as coisas do mundo, sabe? Não está totalmente lá fora, mas está para o pai, está longe dele. Está longe da proteção, está longe do cuidado, está longe da intimidade. Por quê? Porque está vivendo uma vida que ele acha que é livre, que ele acha que deve, que ele tem direito, que ele pode. Sabe? Há muitos filhos dentro da casa do pai, e nós vamos trazer o nosso contexto para a igreja, há muitos filhos de Deus dentro da igreja vivendo, como a palavra diz aqui, dissolutamente, sabe? Vivendo um pouco aqui e um pouco lá. Um pouco vivendo, estando dentro da casa, dentro da igreja, mas com esse sentimento de insatisfação, com esse desejo de conhecer as coisas do mundo, de viver as coisas do mundo, de viver aquilo que está acontecendo, e muitas vezes, não só com vontade, mas vivendo, né, coisas do mundo. Então, o que ele está? Ele não está inteiramente na casa do Pai. Ele não está inteiramente debaixo da proteção do Senhor. Ele não está inteiramente na intimidade com o Pai. Ele está afastado do Pai. E nós lemos que esse filho mais moço, ele começou a sentir essa necessidade e ele estava querendo até a comida lá dos porcos, mas ele não recebia, a palavra do Senhor diz que ele não recebia nada. Sabe? Houve, assim, uma necessidade extrema na vida dele. E eu creio que esse rapaz, ele começou a sentir saudades da casa do pai, não só, sabe, quando vê da comida, ele fala da comida, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura e eu aqui não tenho nada, né? Mas eu creio que ele sentiu falta do aconchego, né? Falta de estar junto com o Senhor, de ter aquela intimidade com o Pai, aquela proteção, aquele cuidado, até aquele chamar a atenção, né? Porque quando o Pai chama a atenção, o Pai está o quê? Dando limites, ele está o quê? Cuidando. Ele está cuidando. Isso significa amor. Muitas vezes a gente faz atendimento em pessoas que se sente rejeitada, por quê? Porque não tem limite. Não, ninguém se importa comigo, eu faço o que quero, ninguém liga, ninguém fala para mim, não faz isso, não faz aquilo. Então, quando o filho não tem limite, ele também se sente rejeitado, ele não se sente amado. Sabe? O limite significa que há amor. Assim é o Deus Pai. Quando Ele nos chama atenção, nos traz limite, é porque Ele ama. É porque Ele está dizendo, olha, filho, eu te amo, eu não quero que você faça. Eu não quero que você vá. Eu não quero que aconteça nada de errado com você. Limite significa amor, né? Quando vem do Pai. Por quê? Porque vem com amor, vem com cuidado, vem com zelo. E eu creio que esse filho, ele sentiu falta disso. Ele sentiu falta de tudo isso. E ele veio estar com o pai, e quando ele vinha vindo, e a gente falando do amor desse pai, do amor desse Deus, e do amor desse pai terreno, que disse, ele ficou o quê? Quando ele viu de longe, que o pai avistou, a palavra do Senhor diz que compadecido, né? O coração dele já tremeu de emoção, de ver o filho vindo. E o que ele fez? Ele correu, abraçou e beijou. Esse é o amor do nosso Pai, esse amor do nosso Deus.
Por isso que quando eu comecei falando do Senhor, falando para os fariseus das coisas perdidas, o quanto uma mulher busca uma dracma, o quanto, né, a ovelha, o pastor vai atrás da ovelha e traz o que ela mesmo está lá perdida, e ele traz ela, e ele vem com alegria carregando ela. Ele está dizendo para os fariseus, para os escribas, para os saduceus: olha, vocês perderam algo. Vocês perderam algo. O que vocês perderam? Vocês perderam o amor, perderam a misericórdia, perderam a compaixão. Perderam tanto por coisas, por situações, como por filhos, por pessoas. Vocês perderam isso. Por isso que Jesus estava descrevendo todo essas parábolas para os fariseus e para os escribas. Vocês perderam algo. Vocês perderam esse amor. E ele está dizendo, olha, o pai, mesmo com essa situação, o pai compadeceu. E o pai abraçou, beijou o filho. E quando o filho diz, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, o pai disse mesmo, trazei depressa a melhor roupa, põe nele, a melhor vestimenta, sabe, a melhor roupa, põe um anel no seu dedo, a honra, né? O pastor falou quinta-feira de honra, honrar mesmo o filho, aquele filho que volta arrependido, aquele filho que tem arrependimento, quebrantamento no seu coração. E Deus colocou esse anel, o pai colocou esse anel no dedo e as sandálias no pé. O Senhor, ele revestiu o filho. Ele não só aceitou, abraçou, compadeceu, como lhe deu vestes novas, roupas novas. E assim é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz isso conosco. Ele move a nosso favor. Esse Deus de amor que está lá em 1 João, que diz mesmo, 1 João 3:1, que diz assim, na parte A do versículo, diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse amor tão grande do Senhor, esse Deus Pai. E aquele amor que ele expressa como se fosse também de uma mãe, de uma mulher, lá em Isaías 49:15, que diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda mais que esta vieste a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Né? Essa comparação que o Senhor faz, essa comparação desse amor, diante de todas as situações desse filho, o pai recebeu e trouxe ele para o seu aconchego e ofereceu essa mesa farta. Ele ofereceu o que era melhor para o seu filho. A palavra do Senhor diz que ele diz, trazei e matai o novilho cevado, o melhor, comamos e regozijamo-nos, no versículo 23. Comamos e nos alegremos, regozijemos. Por quê? Porque esse filho é esse anseio que há no coração do Pai. E esse anseio há no coração de Deus por mim e por você. Esse anseio de uma intimidade, de estar caminhando junto. Não só de estarmos presentes, de repente, dentro da casa, dentro da igreja, mas estarmos presentes de coração. Não insatisfeitos, não compactuando com as coisas do mundo, sabe? Não querendo estar participando das coisas do mundo, mas estar mesmo ali por inteiro na presença do Senhor. E a gente vai falar também um pouquinho do outro filho, né? O outro filho, o mais velho, o primogênito, ele estava lá, a partir do versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximar-se da casa, ouviu música e danças. 26, chamou um dos criados e perguntou-lhes, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha que interessante, né? Ele recuperou porque ele recuperou com saúde. Quer dizer, o filho voltou, mas voltou bem de saúde, graças a Deus, né? E ele se indignou, não queria entrar, saindo, porém,
o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele no novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. O que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui a gente vê, né, outro contexto de outro filho. Esse outro filho, o que, que acontecia? Ele era trabalhador, ele estava ali assíduo, trabalhando para o pai. Né? A todo momento ele estava ali trabalhando, fazendo tudo, obedecendo todas as regras, todos os limites do pai. Mas a gente vê que, a primeiro contexto, mesmo contrário, esse filho se indignou. Esse filho se mostrou o quê? Frio, duro, né? Sem misericórdia. Ele mostrou que estava ali dentro da casa do pai, mas fazendo tudo que era para ser feito, mas qual era a motivação do coração dele? Qual era a intenção do coração dele? O que realmente estava no coração desse filho? Sabe? O que ele tinha? Por que ele se revoltou tanto quando foi dado um cabrito, né? Um animal, foi matado para o irmão? E ele diz assim, não, eu nunca recebi, eu nunca tive isso. E agora esse que faz tudo errado, esse que sai, esse que estava lá perdido vem, e agora o Senhor dá tudo isso para ele? Olha o coração dele. Ele se sentiu injustiçado, né? Justiça própria, ele se sentiu revoltado, ele sentiu, puxa vida, tanto que eu fiz, tanto que eu trabalhei, e eu não tive essa oportunidade de eu ter o que o meu irmão está tendo. E a gente vê muito acontecendo isso hoje, e sempre, né? Algumas pessoas, alguns têm esse sentimento no coração, de saber trabalhar em prol de algo. Eu creio que esse filho, ele queria algo. Ele queria algo. De repente, ele queria a riqueza do pai? Será que ele queria o dinheiro do pai? Será que ele queria tudo que era do pai? Sabe? Será que ele pensou, puxa, agora como eu trabalho, como eu estou desde de criança, de adolescente trabalhando, eu vou ter direito. Meu irmão não, ele saiu, eu vou ter direito. Sabe? Essa justiça própria, esse sentimento de posse, de querer tudo. E não dividir, e ficar bravo com a questão do irmão ter e ele não ter. Puxa vida, eu faço tudo. Mas o coração dele estava longe de ter misericórdia e de fazer com quê? Com amor. Com amor. Ele não estava fazendo com amor, porque senão ele iria se alegrar. Dizer, puxa, pai, que bom que o meu irmão voltou. Que bom, vamos fazer sim, vamos fazer esse cabrito, vamos assar, vamos fazer para ele, vamos fazer essa mesa, vamos colocar essa mesa, vamos oferecer o melhor para o meu irmão. Poderia ser assim? Poderia. Se houvesse o quê? Misericórdia no coração. E aí Deus fala mesmo a respeito de pessoas que estão dentro da casa, dentro da igreja, sabe? Que habituado a fazer todas as coisas, mas não é habituado a ser filho, não é habituado a repartir. Muitas vezes mimado, muitas vezes frio, indiferente, querendo só para si e achando que o direito é só dele. Muitas vezes usa essa capa, essa máscara de servo, de filho cuidadoso que faz tudo, que manda, que obedece, mas dentro do coração há um sentimento mau, há um sentimento mesquinho, há um sentimento de indiferença, de frieza, como Jesus estava falando para os fariseus, há um sentimento de legalismo, há um sentimento de religiosidade,
há um sentimento de obter pela religiosidade e não pela intimidade, pelo amor. A motivação do coração. E aí vem aquela questão daquela oração do fariseu lá e do publicano, né? Que ele diz, dois homens, está lá em Lucas 18, o fariseu posto em pé orava dessa forma, graças te dou porque, desculpa, 18, 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dando forma, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Né? Ele mesmo fazendo a oração de como ele era, justo, se achava, né, o melhor de todos, e julgando o outro. E o outro lá, Senhor, misericórdia, misericórdia. Ó Deus, sê misericórdia a mim porque eu sou pecador. Ser propício a mim, por quê? Porque eu sou pecador. O publicano com outra oração, com outra maneira de ver as coisas. E esse filho, e esse pai, e ele tentou o quê? Ele tentou conciliar. A palavra do Senhor diz, olha, porém o pai procurava conciliá-lo. O pai procurava convencê-lo. Convencê-lo que ele estava errado. Convencê-lo que ele precisava mesmo mudar o sentimento dele, o posicionamento dele. E a gente vê que outra situação desse filho é que ele nunca, apesar dele nunca ter saído de casa, ele nunca obteve os bens. Ele disse assim, ó, o Senhor nunca me deu o quê? Um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. E o pai disse, olha, mas tudo que eu tenho é seu. Você poderia ter pego esse cabrito, você poderia ter feito. Você tinha liberdade para isso, sabe? Mas ele não se sentia o quê? Filho. Ele não se sentia nesse direito. No coração dele, ele tinha que obter fazendo alguma coisa. No coração dele, ele tinha que obedecer, fazer para conseguir algo. Ele não sabia que de repente não sabia, ou de repente não tinha condição emocional para ter essa liberdade dentro da casa do pai. De ter essa liberdade de chegar lá e falar, pai, eu vou pegar um cabrito, vou reunir meus amigos, viu? Pelo que ele fala aqui, puxa, eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca obtive condição de fazer isso. De ter para o outro, o senhor deu o quê? Um novilho cevado, o senhor deu o melhor. E para mim, nem um cabrito, nem algo menor, eu não tive condição de ter. Ele o quê? Esse espírito de orfandade, de rejeição, não se sentindo filho, não se sentindo amado, sentindo que ele era diferenciado, que ele o quê? Era um empregado, um escravo, que ele tinha somente que obter as coisas pelo trabalho. Ele não via como ele poderia, sim, ter a atenção, o amor, o carinho do pai, sendo o filho amado, o filho que ama, o filho que não conseguia receber o amor do pai, não conseguia ter essa liberdade. E assim estão muitos dentro da casa do pai, sem essa liberdade, sem a liberdade dessa intimidade, sem essa liberdade de se sentir amado, né? Por causa desse espírito mesmo de orfandade. Esse espírito de orfandade, ele tira o sentimento de se sentir amado, ele coloca a rejeição. Ele coloca a rejeição no coração, ele casta, ele tira, ele bloqueia a intimidade de filho com pai. Ele bloqueia. Bloqueia a adoração, de adorar ao pai na intimidade, de obter um relacionamento com o pai em liberdade na adoração. Esse é o espírito de orfandade, de bastardia, que muitas vezes tornam mesmo as pessoas nesses escravos, a nível de relacionamento, a nível emocional, vítimas de um relacionamento escravo com Deus. Vítimas de um relacionamento escravo até com pessoas, até com o próprio pai natural.
até com a própria mãe, com a família. E principalmente quando é com o pai, quando é com a família, aí é com Deus também. Porque não recebeu, não sabe como obter, não sabe como ter, não sabe como dar. E essa noite que a gente vem falando do Pai, da mesa, daquilo que Jesus, desse amor no qual deu seu Filho, Jesus Cristo, por nós, desse Pai que fez tanto por mim e por você, sabe? Essa noite o Senhor quer mesmo nos levar a receber esse amor. Não só receber, mas entender e ver que posicionamento nós estamos diante de Deus como filho e como filhas. Que posicionamento nós estamos diante do Deus Pai, como Pai, que está presente, que está disposto, que está olhando muitas vezes, né, esperando que a gente venha e tenha o quê? Uma intimidade com Ele. Que a gente venha e receba esse beijo, esse abraço. Que às vezes a gente venha com as roupas esfarrapadas, que é as roupas muitas vezes com feridas, com mágoas, com ressentimentos, e sejam trocadas essas roupas. Por quê? Pelo amor do Pai, pelo carinho do Pai, por aquilo que Ele está disposto. Eu vejo mesmo Deus sempre, sempre, como esse Pai, o quê? Olhando, vindo de longe, avistando os seus filhos, sabe? Com esse anseio de quando chegar, compadecido, correndo abraçar e beijar. Ou para aqueles que chegam bravos, revoltados, ele querer conciliar, querer trazer, mesmo para junto dele, dizendo: filho, você também é filho. Você tem direito, sempre teve direito. Trabalhando ou não, você sempre teve direito. Claro que o trabalho, não vamos menosprezar o trabalho desse filho. Ele fazia, ele tinha, só ele não sentia isso. Nós estamos falando dele sentir, dele não sentir esse filho com esse direito de receber esse amor, de ter essa liberdade. E isso fez ele ter sentimento contrário ao irmão. Isso fez com que ele sentisse injustiçado pelo pai, né? Injustiçado pelo pai, que deu mais para o outro do que para ele. Por causa da rejeição e do sentimento de orfandade que havia no coração dele. Essa ação de orfandade. E a gente vê Deus sempre querendo nos mostrar. E Ele nos mostrar esse amor e nos chamar para essa mesa. Aqui o Senhor chamou os 2 filhos para estarem à mesa. Os 2 filhos Ele chamou para estar na mesa. Ele tomou a iniciativa de estar mesmo com esses 2, chamando. E a gente vê que Jesus, quando os fariseus, os escribas, também falaram para ele assim, qual que é o maior mandamento? Qual é o grande e maior mandamento? E daí Jesus falou para ele, está lá para eles, a resposta em Mateus 22, 37, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. No 39 diz assim, o segundo semelhante a este é: amarás o teu Deus, o teu próximo, como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ele estava dizendo para os fariseus, essa era uma batalha que Jesus teve com os fariseus, com os escribas, querendo fazer eles entenderem que era necessário seguir a lei, mas era necessário amar. Era necessário ter amor no coração. E esse amor que Jesus falou lá para Pedro, né? Em João, Pedro, tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Pedro estava o quê? Se sentindo triste, porque Pedro tinha caminhado com Jesus. Tinha caminhado muito tempo com Jesus, tinha visto o sobrenatural de Jesus. E Pedro tinha dito assim, nunca, Senhor, nunca eu vou te deixar. Nunca.
E hoje eu estava lendo a respeito disso, e alguns historiadores dizem que essa condição de Jesus para com Pedro não é exclusivamente a cura, né? E eu vejo como restauração, como cura, o Senhor restaurando mesmo o emocional de Pedro, perguntando. Mas o Senhor, alguns historiadores dizem que o Senhor estava restaurando o que? A fidelidade de Pedro. Porque Pedro sempre dizia, não, eu vou estar, eu vou fazer. Aonde o Senhor for, Jesus, eu vou estar junto. E quando Pedro nega Jesus, para Pedro foi uma perca emocional muito grande. Porque ele disse, puxa, eu falei que eu ia estar, eu falei que eu ia estar junto, eu falei que eu não ia desistir, que eu não ia deixar o mestre, eu falei que eu ia estar junto do mestre, sabe? E depois, quando tive, né, aquele confronto, o mestre sofrendo, eu disse, não conheço. Então, essa negação à fidelidade de Pedro, essa negação à fidelidade dele. E por isso que o Senhor falou mesmo para Pedro, Pedro, você me ama, então, apacenta os meus cordeiros, está em João 21, a partir do 15. E aí Jesus diz para ele no 15, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Simão, Pedro, você me ama mais do que todos esses outros, mais do que tudo você me ama, Pedro? Né? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Então, Pedro, você me ama? Ama mesmo, de verdade? Ama mesmo? Então, agora com amor, com esse amor no teu coração, apacenta, faz a tua missão. Faz o que é responsabilidade sua. Faz aquilo que eu designei para você, Pedro. Faz aquilo que eu te dei para fazer. Mas faz com esse amor. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez. E eu achei assim, como Jesus fez com Pedro, né? Ele disse, Simão, filho de João, tu me amas. As 3 vezes o Senhor deu nome e endereço para Pedro, né? Pedro, filho de João, Simão, filho de João. Tu me amas, é você mesmo que eu estou falando, ó, você que é filho desse pai, sabe? O nível pessoal de Jesus. Tu me amas, então faz a minha obra. Então faz aquilo que eu designei. Faz com amor. Esteja na minha casa, esteja na minha presença, mas esteja com amor no teu coração. Esteja com esse amor doador. Esteja sentindo isso, esse amor, esse fervor no teu coração. Porque você está declarando que você me ama acima de toda e qualquer situação. Me ama mais do que a ti mesmo? Mais do que a ti mesmo? Então, faça aquilo que é para fazer. Aquilo que eu designei. Faça com esse amor. Sabe, o Senhor, Ele quer falar conosco hoje, nesse dia tão especial, né, que nós vamos participar da mesa. Ele quer falar conosco a respeito desse amor, a respeito dessa condição nossa de filho. Né? O filho que está na casa do Pai. E que condição, que posicionamento do nosso coração nós estamos na casa do Pai. E seja qual for a condição, o posicionamento meu e seu, que nós estamos dentro da casa do Pai. Hoje, o Senhor quer mesmo trazer você para essa mesa. Hoje, o Senhor quer trazer você para essa mesa para o quê? Abraçar, beijar, te vestir, colocar anel, colocar sandálias, conciliar, restaurar. Hoje é esse chamado de Deus. Seja qual for o meu posicionamento, o teu posicionamento. De repente a gente está aqui, mas está pensando lá fora. De repente a gente está aqui e está vivendo situações lá fora.
Ou então está aqui dizendo, Deus, o Senhor faz para fulano, não faz para mim. Deus, o Senhor fez para o meu irmão, para minha irmã e eu. Eu estou aqui tanto tempo. E cadê o que é meu? E de repente é o nosso sentimento. De repente a gente negou ao Senhor com algumas atitudes. De repente a gente disse, Deus, eu vou ser fiel, aonde o Senhor for, eu vou. E aí houve atitudes, assim como na vida de Pedro. Mas hoje o Senhor está dizendo, para mim e para você, você me ama? Então, se levanta, receba esse amor, se levanta nesse amor e faça aquilo que eu designei para você fazer, dentro da minha casa, dentro daquilo que eu disse para fazer. E o Pai está com esse amor para mim e para você essa noite. Seja qual for a condição de nós filhos, graças a Deus que nós temos esse Pai, que nos recebe de braço aberto. Graças a Deus que nós temos esse Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que quer curar, quer restaurar, quer fortalecer. E principalmente, que nos chama para participar dessa mesa com Ele. Com todo o nosso amor. Com todo o nosso amor no nosso coração. Dizendo, Senhor, eu amo a Ti. Amo mais do que tudo. Amo mais do que a mim. Amo mais do que qualquer situação, de qualquer oferta que possa estar vindo lá de fora. Eu amo o Senhor. E eu quero estar com o Senhor. Sabe? É essa a resposta que o Senhor quer de mim e de você. Para poder mesmo derramar esse amor no nosso coração. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, santo, adorado Deus. Eu quero que você comece mesmo a olhar para dentro de você. Nós ouvimos mesmo, compartilhamos situações de filhos que tiveram posicionamentos diferentes. Eu não sei qual que é ou tem sido o teu posicionamento com o Senhor. Mas o Senhor, se você tem tido esse relacionamento de amor, amém. O Senhor vai derramar mais desse amor. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. De repente você ama o Senhor, mas você está carente da presença do Pai. Você está carente do amor do Pai. Então peça para o Senhor, Senhor, eu preciso ser abraçada. Eu preciso ser abraçada por Ti, abraçado por Ti essa noite. Eu preciso desse amor, Pai. Eu preciso da Tua presença. Ah, Senhor, não tem sido suficiente. O meu relacionamento contigo não tem sido mesmo dessa intimidade, Deus. Eu preciso de mais intimidade contigo. Peça para o Senhor restaurar. Peça para o Senhor mesmo fortalecer você. Seja qual for a nossa condição, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Fecha os teus olhos. Você em casa também. Coloca mesmo a tua vida na presença do Senhor. Coloca mesmo e começa a falar com Deus. O Senhor te chama para receber esse amor. Oh, aleluia, Senhor.